muito feliz aqui de estar mais uma noite maravilhosa. Eu creio que o Senhor já se faz presente aqui, nós já podemos sentir. E eu creio que Ele tem algo a mais para falar comigo e com você nessa noite. Amém? Se você ainda não sentiu o Senhor, é porque você ainda não deu a liberdade suficiente, porque Ele está aqui, Ele se faz presente, Ele quer tocar, Ele quer fazer. Então dê a liberdade para Ele nessa noite. Eu já quero começar aqui dizendo para você, não fique aí quieto, não fique guardando. Ai, nossa, eu estou com muita vontade de dar glória a Deus, mas eu não vou. Não, dê glória a Deus, dê aleluia. E glorifique o nome do Senhor nessa noite, porque Ele ainda tem coisas maravilhosas para nós essa noite. Amém? Amém? Gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 11. Pega o celular vermelho aqui para colocar no telão, fazendo um favor. João 11. Um texto muito conhecido e é muito maravilhoso que algumas vezes eu já ouvi alguns pregadores dizendo: eu tinha preparado algo e Deus acabou mudando a mensagem. E eu verdadeiramente nunca tinha vivido isso. Essa é a primeira vez que eu tinha preparado um rumo para essa mensagem. Deus abençoe. E Deus, no culto de hoje, acabou mudando. Então eu tenho certeza que Ele tem algo para falar conosco nessa noite. João capítulo 11, versículo 1. Versículo 1, eu vou ler do 1 ao 6. Você que tem sua Bíblia, abra. Se você não tiver, vai estar aqui no telão. E eu vou estar lendo também. Texto muito conhecido, mas eu creio que o Senhor tem algo maravilhoso para falar conosco. Amém? João 11, a partir do versículo 1, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Pode assentar, glorificando o nome do Senhor nessa noite. Esse texto é muito conhecido. Se quiserem colocar um fundo musical, eu agradeço, em nome de Jesus. Esse texto aqui é um texto muito conhecido. Então eu creio que eu não preciso dar muita explicação. Mas só para dar uma base aqui do que está acontecendo, é que Jesus tinha um amigo. Jesus amava esse homem que se chamava Lázaro. Porém, Lázaro está aqui passando por um momento muito difícil, algo que vai trazer a sua morte. E como sabiam do poder que Jesus tinha, como sabiam que Jesus curava enfermos, todos os milagres que Jesus fazia, então, como ele era amigo de Jesus, era fácil. Eu estou com um problema aqui, mas eu sou amigo daquele que pode resolver meu problema. É isso então. Eu só vou avisar ele lá, ele vem, cura e está tudo certo. E o que está acontecendo aqui é isso. As irmãs de Lázaro acabam avisando Jesus, não diretamente. A gente vai ver no texto aqui, as irmãs de Lázaro mandam dizer a Jesus. Elas não estão com Jesus ali do seu lado. Então elas mandam dizer a Jesus que aquele a quem ele amava
estava doente. E eu acho isso aqui muito interessante. E eu já quero começar por aqui, mesmo esse não sendo o tema dessa mensagem. Algumas vezes eu já escutei meu pai ministrando essa mensagem, e isso é muito maravilhoso de se entender. Nós começamos a achar que a partir do momento que estamos na igreja, que a partir do momento que temos um relacionamento com Deus, a partir do momento que nós somos amigos de Deus, nós não teremos mais problemas, nós não teremos mais dificuldades. Mas essa, infelizmente, não é uma verdade. E se quiserem colocar o fundo musical, eu agradeço, em nome de Jesus. Isso, amém. Nós podemos entender que o fato de estarmos na presença, o fato de estarmos na igreja, não significa ausência de tempestade, ausência de momentos ruins, ausência de algum tipo de gigante se levantando. Muito pelo contrário, eu acredito. A partir do momento que nós estamos com Jesus, o inimigo percebe que existe algo em nós que vai dar certo, que vai dar futuro. Então, o inimigo começa a trabalhar para tentar nos parar. Entenda que o inimigo não estaria tentando te parar se você não fosse dar futuro, se você não tivesse aí algo para dar certo à frente. Você consegue entender isso? O inimigo não estaria tentando perder tempo, o inimigo não estaria perdendo tempo tentando talvez fazer eu capotar um carro, fazer ali o livramento que a Alessandra estava contando sobre aquela panela fervendo, o William que contou os testemunhos, o diácono Edson que já contou diversos testemunhos de armas na sua cabeça. O inimigo não estaria tentando parar aquele que não vai dar futuro, aquele que não tem algo maravilhoso a viver pela frente. Então, nós já devemos olhar para os problemas, para as dificuldades que nós vamos enfrentar com outra perspectiva. Então, olhe a partir de agora o problema, a dificuldade que você possa enfrentar como um ânimo, como um motivo de se alegrar. Porque é neste momento que Deus nos leva a viver o sobrenatural. É no momento mais difícil, é no momento da crise, é no momento onde não há mais esperança para nós, em que nós vivemos os maiores milagres. Se nós temos testemunhos para contar, é porque passamos por momentos difíceis. Então, nós precisamos saber olhar para a situação, para a tempestade, para o momento difícil e conseguir entender que é o que Paulo estava dizendo, que na fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa, que é na dificuldade que a glória de Deus é manifestada nas nossas vidas. Mas, quando eu volto aqui para o texto, então, as irmãs de Lázaro avisam alguém ali para dar esse recado a Jesus, dizendo: Jesus, venha, nosso irmão, a quem você ama, está morrendo. E Jesus responde àquele que deu o recado, mas lendo o texto, eu não consigo ter a certeza de que aquela resposta voltou para as irmãs de Lázaro. Então, ao que me parece, elas acabam achando, elas acabam entendendo que estavam sem uma resposta. Elas tinham um plano. Vamos avisar Jesus, Jesus vai parar tudo que ele está fazendo na hora, vai vir, arruma aí a doença que Lázaro está passando, cura, faz o que precisa fazer e dá tudo certo. Porém, não é isso que acontece. Elas mandam aquele recado, Jesus diz que a doença não seria para a morte, mas elas podiam achar que elas estavam sem uma resposta. Olhem para mim aqui nessa noite, em nome de Jesus. Elas então tinham
falado de uma necessidade que elas tinham para Jesus. Mas Deus parece que tinha deixado elas sem resposta. Parece que Jesus não responde elas e não faz aquilo que elas queriam que ele fizesse. E a mensagem que o Espírito Santo colocou ao meu coração nessa noite, e o que ele quer que você entenda aqui, e a pergunta que eu quero começar fazendo aqui para iniciar na mensagem, olhem para mim em nome de Jesus, é: o que você faz quando Deus não te responde? Entenda que essa talvez não seja a mensagem mais alegre do mundo, mas tem algo maravilhoso aqui, então preste atenção em nome de Jesus. Muitas vezes nós estamos nessa situação aqui, onde nós temos um problema, entendemos que Deus é o solucionador de causas impossíveis, então nós contamos a Ele o que nós precisamos, nós derramamos aos pés dEle aquela resposta que nós queremos, mas às vezes nós sentimos que está todo mundo recebendo, está todo mundo vivendo milagre, mas parece que Jesus, não está ouvindo. Parece que eu sou o único que não tenho testemunho para contar. Parece que estou falando com Deus, mas Ele não está me respondendo, não está me atendendo. Esse que é o momento em que nós precisamos entender, e é a partir daqui que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. É isso aqui que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Entenda que Deus não tem prazer, Deus não quer deixar ninguém sem resposta. Se você está aqui, você está no lugar certo. Se você tem algum problema, se você tem alguma dificuldade, se algo está acontecendo com você, entenda que você está no lugar certo. Porque o lugar certo é aos pés de Jesus, aquele que é maior do que qualquer problema, aquele que é o resolvedor, o solucionador de causas impossíveis. Amém? Mas por que, então, nós muitas vezes sentimos que estamos sem respostas? É maravilhoso aqui que Jesus aqui tinha um plano sobrenatural. Quantos foram aqueles que Jesus passou e curou? No caminho que Jesus fez nessa terra, muitos enfermos apareceram, muitas pessoas com diversas dificuldades. Os discípulos acabaram dizendo que não daria para relatar todos os milagres que Jesus fez em um livro. Então, a passagem de Jesus aqui na terra foi uma passagem maravilhosa, de muitas curas. E o que Marta e Maria estavam pedindo para ele é: faça o que o Senhor está fazendo com todos aí que estão passando pelo seu caminho. O que elas estão dizendo, o que elas estão pedindo é: eu quero viver o que estão todos vivendo aí. Todos estão vivendo a cura, eu quero viver a cura também, eu quero ver meu irmão ser curado. Mas o que Jesus tinha preparado para aquela família, o que Jesus tinha preparado para Lázaro, era algo maravilhoso, era algo sobrenatural, era algo que não era todo mundo que estava vivendo, não. Jesus estava preparando algo maravilhoso, algo muito maior do que elas estavam pedindo. Entenda isso, muitas vezes nós estamos sem a resposta de Deus ainda, é porque Ele tem preparado algo muito maior do que você está pedindo. Então não pare de agradecer pelo que Ele já está preparando. Entenda isso. O Senhor não estaria te deixando sem uma resposta se Ele já não estivesse preparando algo muito maior. Deus é um Deus que gosta de nos surpreender. Ele tem coisas infinitamente... nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, aleluia, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam.
Nós estamos aqui, você ama o Senhor? Você está tendo intimidade com Ele? Então entenda que sem resposta você não vai ficar nessa noite. Amém? Deus quer te responder aqui nessa noite. Talvez não, eu tenho certeza porque foi o Espírito Santo que colocou no meu coração. Chegou alguém aqui nessa noite, talvez alguém esteja assistindo essa mensagem, que está com aquela sensação de que Deus não está respondendo, que Deus não está entrando com providência. Deus tem preparado coisas maiores, coisas sobrenaturais para nós. Então, existem 3 perguntas que eu gostaria de fazer sobre o porquê Deus talvez ainda não tenha te respondido. Talvez você esteja com a sensação de que Deus não te respondeu. A primeira coisa é, você conhece a voz de Deus? João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Entenda que a partir do momento que nós temos intimidade com Ele, a partir do momento que nós somos ovelhas, a partir do momento que nós somos dEle, nós temos prazer na presença dEle, nós temos intimidade com Ele, nós conhecemos a Ele, a gente ouve a voz e consegue reconhecer. Nós ouvimos a voz do Senhor e conseguimos entender aquilo que Ele está nos falando. Entenda que eu convivo com o meu pai desde que eu nasci, óbvio. Então, aonde eu ouvir a voz do meu pai, eu reconheço, eu sei que é meu pai falando. Então, não é só sobre reconhecer, mas também é o quão perto nós estamos. Porque eu conheço a voz do meu pai, se ele falar, eu sei que ele está falando. Só que se ele estiver do meu lado, se ele falar ali, eu vou entender o que ele está falando. Agora, se ele estiver longe, eu posso até saber que é ele que está falando, mas por não estar perto, eu não consigo entender aquilo que ele está falando. Então, existe um processo aqui para conhecer e entender o que Deus está falando. Muitas vezes não é, eu acredito na verdade que na maioria das vezes não é porque Deus não está respondendo, é porque nós não estamos conseguindo ouvir aquilo que Ele já está nos dizendo. Entenda que existe a diferença de escutar e de ouvir, existe a diferença de reconhecer, e existe algo totalmente diferente, que é conseguir entender aquilo que o Senhor está falando. Então, o Espírito Santo colocou no meu coração essa noite para dizer que Ele já tem a resposta preparada para você. Ele já está tentando, só que talvez você esteja muito longe. Talvez você não esteja dando a liberdade. Talvez você ainda não está reconhecendo. Só conhece quem tem intimidade. Só consegue entender, só consegue reconhecer quem está próximo, quem é íntimo, quem consegue viver debaixo da voz. Então, intimidade é a primeira coisa que o Espírito Santo me manda dizer nessa noite. Nós precisamos buscar intimidade. É maravilhoso algo que eu constantemente digo, que eu achei realmente uma ilustração maravilhosa, que o Ângelo Basso diz. Se um pai é ausente na vida de uma criança, se ele chegar ali uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses que seja, quando é uma criancinha, se ele chegar com um presente, ele já agrada, a criança já fica feliz, já é suficiente, já vai ser festa. Agora, na medida que a criança vai crescendo, o presente não resolve. Estar longe, mas recebendo ali um presente, um agrado de vez em quando,
não é suficiente. Filhos maduros preferem a bênção da presença do que a bênção dos presentes. Então nós, muitas vezes, chegamos aqui porque Deus tem bênçãos, Deus tem cura, Deus tem presentes, Deus tem coisas maravilhosas, e Ele tem mesmo. Mas essa não pode ser a nossa motivação como filhos maduros. Filhos maduros, como nós que estamos aqui nessa noite, nós valorizamos mais a presença do que tudo aquilo que Ele pode nos oferecer. Nós não adoramos pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Nós, porque fica muito cômodo, e nós vemos uma geração fazendo muito isso, em que é fácil agradecer, é fácil, ai Deus, maravilhoso, quando está dando tudo certo. Agora deu tudo errado, ai não, Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus não, não. Nós não estamos aqui simplesmente por aquilo que Ele pode nos dar, pelas curas, pelos milagres. Isso Ele tem, Ele vai fazer, Ele já está fazendo. Nós vemos o tanto de milagre que nós estamos vivendo. Mas Ele está fazendo porque nós valorizamos a sua presença. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos ter intimidade. A primeira pergunta então foi: você conhece a voz de Deus? Você tem ouvido? A segunda é: você foi fiel à última coisa que Deus te falou? Perceba que nós muitas vezes pedimos algo hoje para Deus, ou Deus fala algo conosco hoje, só que amanhã a gente já quer outra coisa. E daí a gente não finaliza aquilo que a gente tinha falado com Deus, e a gente já quer outra coisa, e daqui a pouco a gente já está em outro pensamento, e daqui a pouco a gente já quer. Calma. Deus muitas vezes tem dado direcionamentos para nós, em que nós não estamos cumprindo, mas daí a gente quer pedir mais coisas, e daí a gente quer pedir mais coisas. Não. Servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Tem um processo, tem ali um processo. Existe realmente a necessidade de estar constantemente ouvindo a voz de Deus. Um texto muito conhecido está em Gênesis 12:1, que fala algo que é maravilhoso. Diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso foi em um tempo. Deus estava dizendo para Abrão: sai da sua terra, de perto da sua família, e vá para um lugar que eu vou te mostrar, quando você já tiver feito essa primeira coisa que eu já te pedi. Então, passou um tempo e Deus não estava falando para Abrão para onde é que ele tinha que ir. Passou o tempo ali e Abrão podia estar falando: Senhor, mas você não falou que ia mostrar para mim? Fala para mim onde eu já saí. Só que ele ainda não tinha se separado. Ele ainda não tinha se separado de Ló. Daí lá no capítulo 13, no versículo 14 e 15 diz: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: aonde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e sua descendência para sempre. Enquanto Abraão não tinha se separado de Ló, que era o mandamento de Deus, sai da sua terra e da sua parentela. Ele tinha saído da terra, mas estava com a parentela com ele ali, tinha um resquício da parentela ali com ele. Enquanto ele não obedeceu a primeira coisa que Deus tinha falado, Deus não pôde entregar a outra coisa que já estava preparada para ele. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar constantemente ouvindo a voz de Deus, para que nós consigamos ser fiéis
em tudo aquilo que o Senhor falar. Só que também algo muito interessante é que quando nós vamos para quando Deus pede para ele sacrificar o seu filho Isaac. Deus pede para ele isso e ele vai, ele sobe até o monte ali. E quando chega lá, Deus fala, não precisa mais, está tranquilo. Só que você imagina se ele estivesse ouvindo a voz de Deus até aqui, no direcionamento que Deus tinha dado, e ele não ouvisse mais a voz de Deus, e ele só simplesmente fosse da maneira que ele achava que deveria ir e pronto. Ele mataria um filho que não deveria. Porque nós precisamos constantemente estar ouvindo a voz de Deus e sendo fiéis a tudo aquilo que Ele tem entregado nas nossas mãos. E eu preciso ser mais rápido, porque já é 9 horas, mas a terceira pergunta que eu gostaria de fazer, que o Espírito Santo colocou no meu coração é, qual o tamanho da sua vontade? Quando eu olho para Lucas 18, do versículo 1 ao 7, diz uma parábola que Jesus contou. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. O Senhor continuou, ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Essa parábola aqui é maravilhosa, porque o relato que Jesus está dizendo é que tem um juiz que é injusto, um juiz que não se importa com ninguém, um juiz que só quer o seu bem próprio. E existe uma viúva que tem uma necessidade, que é esse juiz que conseguiria resolver. Conseguimos entender até aqui? Agora, nós começamos a entender que se o juiz é injusto, se ele não se importa, ele não vai fazer para a mulher. Ele não vai ser justo com aquela viúva. Só que a mulher pede tanto, a mulher fica insistindo tanto. Imagine isso, o juiz, ele vai no restaurante, a mulher vai lá, juiz, minha causa lá, ele vai para casa, tá a mulher lá na porta dele, juiz, ele vai sair, tá a mulher enchendo o saco, tá, ele vai no seu escritório, a mulher tá indo lá perguntar para ele, chega uma hora que ele mesmo sendo injusto, ele fala, eu vou fazer logo o que essa mulher quer para ela parar de me importunar aqui, porque eu já não aguento mais. Eu não ligo, mas Jesus está dizendo, se até esse juiz que é injusto fez ali o que essa mulher precisava, porque ela clamava dia e noite, será que você acha mesmo que nós ficaríamos sem respostas quando nós clamamos dia e noite aquele que é a justiça? Muitas vezes o problema é algo que eu já comentei aqui, que nós não estamos sendo aquela resposta, porque nem a gente sabe o que a gente quer de verdade. Eu estou pedindo uma coisa hoje, mas hoje à noite eu já peço outra coisa, e amanhã eu já quero outra, e hoje eu quero isso, e Deus faz isso. Daí amanhã já fala, eu quero... Nós precisamos entender o que nós queremos. Qual é o tamanho da sua vontade? Será que você sabe realmente o que você quer? Aonde você quer chegar? Entenda que Deus tem o prazer de atender. Ele tem o prazer de entrar com a providência. Deus é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Só que nós precisamos ter essa intimidade, ter conhecer essa voz. Nós precisamos ser fiéis a tudo que Ele está nos dizendo. E nós precisamos saber verdadeiramente o que queremos. E nós teremos sucesso mesmo quando? Quando a nossa vida for para a glória dEle. Quando
se eu estiver doente e for curado, não vai ser para falar para os outros, eu fui curado. Você está aí doente ainda, mas eu já fui curado já. Muito pelo contrário. Deus entra com providência, entra com provisão, entra com a cura para que seja testemunhado e mais pessoas sejam alcançadas e sejam curadas também. Então você vai ser um canal para a vida de muitas pessoas, talvez através desse problema que você esteja enfrentando, da resposta que você está precisando. Quando Deus fizer, quando Deus responder, quando Deus realmente entrar com a providência, vai ser alcançado outras pessoas que estão passando por essa dificuldade, outras pessoas que estão passando por crises, por momentos difíceis. Através da sua vida, Deus vai alcançar outras pessoas. Então nós precisamos ser fiéis e nós precisamos glorificar o nome do Senhor através das coisas que Ele faz para a nossa vida. E para finalizarmos, tinha um pouquinho mais para ministrar aqui, mas para finalizarmos, João 11, 43 ao 44. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto no pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aquelas que achavam que estavam sem respostas, aquelas que achavam que Jesus não viria, que já era tarde demais, que já não daria certo. Jesus, Ele não precisa fazer no meu tempo, no seu tempo. É no tempo dEle. E da maneira que Ele fizer, é a melhor maneira possível. Entenda que se Deus fizesse, é o que meu pai estava dizendo, se Deus fizesse do nosso jeito, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pede, do jeito que nós muitas vezes sonhamos, nós alcançaríamos apenas o natural. Mas Deus tem para nós, Deus tem para você que está aqui nessa noite, você que está ouvindo essa mensagem. Deus não quer que simplesmente venhamos atingir o natural. Deus quer que nós venhamos viver e testemunhar o sobrenatural que Ele tem para as nossas vidas. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero finalizar esse momento dessa ministração, te convidando nessa noite a fazer a sua oração, a dar a liberdade para o Espírito Santo a operar, falar, e que você possa agradecer por tudo que Ele já tem feito. Mas se você chegou aqui nessa noite com algo que na sua cabeça está ainda sem uma resposta, se existe algo ainda que você pode achar que Deus não chegou, que já está... Se existe alguma situação na sua vida que você está olhando e falando, não, já não tem mais jeito, já não tem mais como, isso aqui é impossível. Entenda que nesse momento, aquele que é o especialista em causas impossíveis, ele vai entrar com providência. Então que nessa noite você possa fazer a sua verdadeira oração, aquele seu pedido crendo. Porque não adianta só repetir algumas palavras que te ensinaram, não adianta simplesmente falar o que talvez eu estarei falando no microfone, não. Que essa seja a sua verdade, que seja o seu momento, e creia, porque é isso que o Espírito Santo me mandou dizer aqui nessa noite, que Ele tem resposta preparada para aqueles que estão verdadeiramente crendo nessa noite. Você crê? Você pode... nessa noite fazer a sua oração, deixar o Espírito Santo fluir nesse momento. Eu estarei orando aqui no microfone, mas não se importe com o que o irmão do lado está orando, com o que eu estarei orando. Faça a sua
oração. E Deus entrará com a resposta que nós estamos precisando nessa noite. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Muito obrigado por esse culto maravilhoso. Muito obrigado por sentirmos verdadeiramente a sua presença, ó Pai. Nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, te pedindo, ó Pai, responde, ó Pai, entra com a sua provisão, ó Pai, naquela causa impossível, naquele momento que já não há mais esperança, naquela situação, ó Pai, que já ficou tarde demais aos olhos humanos, ó Pai. Nós podemos crer que o Senhor é o Deus, ó Pai, que tem poder, que é maior do que qualquer problema, é maior do que qualquer dificuldade, ó Pai. E eu creio, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor está entrando com a resposta e com a providência, ó Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, entra na vida, ó Pai, daqueles que estão, ó Pai, te clamando nesse momento, que estão orando a Ti nessa noite, ó Pai. Nós cremos que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e nós podemos crer, ó Pai, que através do Seu nome, ó Pai, situações são mudadas, vidas são curadas, ó Pai, mortos ressuscitam, ó Pai, tudo pelo Seu nome, e é em nome de Jesus que nós estamos orando, ó Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, crendo, ó Pai, e já agradecendo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite.